Seja bem-vindo e bem-vinda à aula 5 do nosso curso de Lógica de Programação. Hoje você vai usar tudo que você já aprendeu até agora no nosso curso e vai notar que já consegue resolver problemas reais com lógica de programação e o melhor, com confiança. Até agora, no nosso curso de Lógica de Programação, você já viu coisas, já aprendeu o pensamento lógico dos programadores, você já aprendeu o que são variáveis, você já aprendeu como utilizar condicionais e também já aprendeu e já se familiarizou com os laços de repetição. Isso aqui é tranquilamente a base que você precisa para aprender lógica de programação e se tornar um programador. E olha que foram só 4 aulas, hein? E para a aula de hoje eu trouxe um tema especial. Em vez da gente focar em novas teorias e novos conceitos, vamos fazer um desafio completo. Você vai ver que você já consegue resolver problemas reais com lógica e comigo você vai passar passo a passo para que a gente consiga juntos resolver um problema da vida real. E além da gente fazer esse desafio juntos, também veremos na sequência a resposta dos exercícios que a gente passou na aula 4. Ah, e antes da gente ir para as respostas dos exercícios da aula 4, eu quero deixar um lembrete. Caso você não tenha interesse em ver as respostas ou você queira deixar para depois, pula para esse momento aqui do vídeo que já vai começar a nossa aula. E para você que ficou até aqui agora, bora dar uma olhada nas respostas. Passando aqui para o nosso slide para ver os enunciados dos exercícios que a gente tinha, o exercício número 1 nos pedia para imprimir os números pares de 1 a 20. Então, vamos só aumentar a tela aqui para ficar fácil de ver, e aqui eu utilizei o laço para. Por quê? Porque, lembrando da nossa aula e reforçando, a gente sabe o momento de início e o momento de fim. A gente sabe que serão 20 interações, 20 repetições. Se eu executar o nosso código aqui, você vai visualizar que eu estou imprimindo todos os números pares entre 1 e 20. Então você vai ver que eu comecei com o número 1 e basicamente eu fui até menor ou igual que 20. Nesse caso eu incluí o 20 aqui. Caso você tenha feito até menor que 20, não tem problema, tá? Mas você pode adicionar aqui o igual também e você vai ter o resultado exatamente igual ao meu. E aí o que a gente tem como diferencial aqui? O resto de divisão. Qualquer número que o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, automaticamente a gente entende que ele é um número par. Por isso, eu printo aqui no nosso console que o número, e aí exibo ele de uma forma dinâmica, é par com quebra de linha. Já no nosso exercício número 2, a gente precisava criar um menu, entre aspas, que fosse bem simples mesmo, e ele repetisse até o usuário escolher a opção de sair. Então, pessoal, eu fiz dessa forma aqui. Eu até vou dar play para mostrar para vocês primeiro, e aí a gente já vê o código. Eu deixei as opções que o exercício pedia. Então, número 1, falar com o atendente. Número 2, elogiar, vai continuar pedindo. Número 3, reclamar. Não é para fazer isso, pessoal, não é para reclamar. E o número 4, sair, o programa é finalizado. Então, nota, nesse caso, a gente não sabe quando o usuário vai parar de interagir, por isso, utilizamos o laço de repetição enquanto. Enquanto opção for diferente de 4, basicamente a gente continua fazendo. E aqui alguns detalhes, pessoal. Primeira coisa, se você usou a palavra, também pode ser, não tem problema. Eu até deixei um exemplo aqui para que você não sinta que errou ou alguma coisa assim. Se você der play, vai funcionar do mesmo jeito. Qual que é a diferença? Você pode digitar qualquer coisa aqui, mas para sair você precisa digitar exatamente o valor. Então, quando você vai digitar sair, ele vai acabar. E aí, a única coisa que eu preciso corrigir aqui é que a minha opção ela é um caractere. Então, nesse caso, eu precisaria declarar ela como cadeia. Por quê? Porque quando ele está fazendo essa validação aqui, se for do tipo caractere, você vai ver que ele está pegando só a primeira letra. Então, se eu adaptar aqui e rodar de novo, agora deveria funcionar. Então, deixa eu só ver aqui que esses tipos são incompatíveis. Deixa eu só ver aqui. Leia opção, opção está como cadeia, e aqui a gente precisa declarar, pessoal, com aspas duplas, porque senão ele não entende que é do tipo cadeia. Agora sim, digitando sair, ele vai acabar o programa. Então, só quis fazer isso para mostrar para vocês que caso vocês tenham utilizado a opção da palavra ao invés do número do menu, também não tem problema. E aí aqui, pessoal, eu fiz um detalhezinho que na primeira vez que a nossa iteração ocorre, o nosso valor é esse que a gente declarou aqui em cima. Mas em todas as outras vezes, caso não seja esse valor, porque todas as vezes a gente vai ler do usuário, ele vai digitar qualquer outra coisa, a gente pode mostrar que ele escolheu essa opção e perguntar se ele deseja mais alguma coisa.
é nesse momento que a gente vai reconhecer, caso ele digite sair ou o número 4 para encerrar o laço. Como que ficou sua resposta? Ficou parecido? Deixa aqui nos comentários que a gente pode continuar conversando. Já tem vários alunos que comentam aqui e sugerem formas diferentes de fazer, perguntam qual é a diferença. É um prazer para mim poder interagir com vocês. E finalmente o exercício número 3, como sempre é o mais complexo, a gente precisava calcular a soma entre dois números digitados. E aqui vocês vão ver e vão lembrar que eu tinha deixado uma dica de lembrar vocês de ordenar os números do menor para o maior e ter cuidado com números iguais. Então vamos ver, pessoal, como eu resolvi isso. Basicamente eu começo declarando alguns inteiros aqui, então vocês vão ver que eu deixei número 1, número 2, menor, maior e soma, já começando como 0, e vocês vão entender para que eu vou usar cada um deles na sequência. Aqui, nada de novo, vocês já sabem, estou apenas perguntando e pedindo para o usuário que ele digite o primeiro e o segundo número, e aí chega o primeiro pulo do gato aqui. Na linha 11, a gente está verificando se o número 1 é igual ao número 2. Nesse caso, o que eu fiz? Caso isso seja verdade, eu só exibo que os números são iguais, não tem nada para somar entre eles. Aqui eu até poderia exibir número 1 e número 2 para que a gente prove para o usuário, de certa forma, que a gente sabe os números que ele digitou e que, de fato, eles são iguais. E continuando, pessoal, se eles não forem iguais, a gente vai ter uma outra parcela do código sendo executada, que está aqui na tela. Então, se não for igual, a gente vai ter todo esse bloco aqui, da linha 13 até a linha 28, começando com uma primeira validação, que é o quê? Na linha 14, eu checo se o número 1 é menor que o número 2. Para quê? Para poder atribuir valores nas variáveis menor e maior. Então, nota que se o número 1 ele é, de fato, menor que o número 2, então quem tem que estar na variável menor é o número 1 e na maior, número 2. Se não, é o contrário. Na menor vai o número 2 e na maior o número 1. Por quê? Porque no momento que a gente executa a linha 21, a daqui para baixo, a gente já sabe exatamente da onde começa o nosso laço e até aonde ele vai executar. É por isso que a gente consegue fazer tranquilamente esse laço para e saber que o nosso i começa no menor, então ele é igual ao menor, mais 1, e ele vai até o menor ou igual que a variável maior, que nesse caso é o maior número que a gente informou. E nesse caso a única coisa que a gente faz é botar um soma, já atribuir o valor que ele tem, nesse caso, só lembrando vocês, ele começa como 0, e a gente soma o número i, nesse caso que é o contador. E aí no final a gente exibe que a soma dos números entre menor e maior e a nossa variável. Vamos executar para ver como ficou? Então aqui eu vou colocar fácil, vou botar de 10 a 20. Então nota que a soma dos números entre 10 e 20 é 155. Vou inverter, tem que dar o mesmo valor, né? Então primeiro número 20, segundo número 10, tem que dar 155. E esse aqui, pessoal, vocês acharam difícil? Vocês conseguiram fazer tranquilo? O que vocês acharam desse? Me conta aqui nos comentários também, que eu tô aqui para ajudar. Bora dar sequência à nossa aula então, que tá frio, mas isso não é desculpa para a gente deixar de aprender, certo? Então, já vimos a resposta dos exercícios da aula 4 e chegou a hora. Vamos entender qual é esse desafio completo que eu preparei pra gente e o nome ou o título dele é Notas da Prova. O que a gente vai fazer nesse exercício ou nesse desafio Notas da Prova? Nesse desafio, o aluno vai precisar criar um programa que informe quantos alunos fizeram uma prova, o sistema também como requisito número 2. Então, já passamos pelo 1. Como requisito número 2, o sistema também vai pedir a nota de cada aluno, que foi informado aqui, quantos alunos fizeram essa prova, e ao final, aqui no nosso número 3, a gente deverá mostrar, nesse caso, a média geral da turma, quantos alunos passaram, e aqui a gente já tem a nossa regra de negócio, que tiveram nota maior ou igual que 6, e também quantos ficaram abaixo da média. Então, no vídeo de hoje, a gente vai criar juntos um programa para resolver esse problema atendendo essas regras de negócio e vocês vão ver que vocês já têm sim capacidade para ler um enunciado, entender o que precisa fazer, planejar e colocar isso em prática no código. E o mais legal desse exercício é que fazendo ele sem perceber ou até sendo intencional, a gente vai notar que estaremos fazendo uma revisão. Ele vai aplicando o código, ele também nos fará aplicar raciocínio lógico, entendendo exatamente o que o problema está pedindo e como resolver. E além disso, vamos reforçar e reutilizar
tudo que já aprendemos sobre variáveis, entrada e saída, quando a gente lê as entradas do usuário e mostra alguma coisa para ele no console, condicionais e laços de repetição. Então vai ser incrível a gente fazer esse resumo na prática. E antes da gente começar o código, muito prazer! Meu nome é João e eu gostaria que você conhecesse melhor quem vai guiar você através desse exercício. Atualmente eu moro no Brasil e trabalho remotamente para uma empresa dos Estados Unidos como Front-End Sênior e também faço pós-graduação em Front-End. E nesse canal eu crio 2 vídeos e 3 shorts toda semana falando sobre programação, carreira, JavaScript, lógica de programação ou qualquer coisa que possa acelerar a sua carreira e fazer você ser mais próspero e em menos tempo. Vamos nessa então, pessoal. E só para desmistificar aquela ideia de que quem está gravando o vídeo aqui sabe tudo, faz tudo na hora, obviamente eu já fiz a resposta, o código está aqui do meu lado, então para não ficar tendo que digitar, eu correr erros e talvez atrapalhar a aprendizagem de vocês, eu vou pegar trechos aqui explicando e mostrando para vocês, mas não achem que eu sei tudo de cor. A única coisa que vocês podem cobrar de mim é dedicação, disciplina, o pessoal me reconhece por isso, mas ninguém é gênio. Então eu estou pegando daqui para melhorar a fluência do nosso vídeo. Mas eu pretendo em breve, agora que a gente, graças a Deus, atingiu os requisitos para habilitar o clube de membros, talvez começar a fazer lives com vocês, a gente construir alguma coisa junto, pegar um desafio e resolver na prática, entender como seria o meu jeito de abordar o desafio e de pensar, enfim. Agora a gente vai ter muito mais opções e eu conto com sugestões de vocês para que a gente possa fazer isso e construir isso juntos. Já deixei aqui do lado qual é o enunciado do nosso problema. E antes da gente começar, uma coisa que é muito legal é pensar na nossa solução. O que a gente quer fazer aqui? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o usuário informa quantos alunos fizeram uma prova. Você concorda comigo que a gente vai precisar saber quantos alunos tem no total, certo? Vamos então declarar uma variável total alunos. Beleza até aqui? Legal. Então, o usuário vai informar quantos alunos fizeram uma prova. Eu acredito que com isso a gente já atendeu esse requisito. Uma coisa que a gente pode fazer também é já ler isso. Por quê? Porque se o usuário vai informar, a gente precisa pedir para ele. Então, vamos deixar uma linha aqui. Quantos alunos fizeram a prova? Pedindo como se fosse para o professor ou para o diretor. E a gente lê o total de alunos. Beleza, até aqui. O sistema vai pedir a nota de cada aluno. Opa, legal. Então a gente vai precisar fazer um laço. A gente sabe quantas iterações terá esse laço? Sabe, né? É o total de alunos. O professor acabou de falar para a gente, certo? Então vamos usar o laço para. É isso, vamos usar o laço para. Por quê? A gente pode vir aqui então começando com 1 e ir até menor ou igual que total de alunos, que é basicamente quantas notas a gente vai precisar ler, certo? Quantas notas a gente vai precisar receber. Então, deixa eu só colocar o inteiro aqui. Declaramos a nossa variável. O sistema vai pedir a nota de cada aluno. Opa, então a gente vai precisar, você concorda comigo que a gente vai precisar de uma nota? Certo. Então, eu vou até declarar aqui dentro, no meu código inicial, eu declarei lá fora, aqui na linha 3, 4, mas vamos declarar aqui e aí a gente já vai fazer o quê? Vamos ler essa nota, certo? Porque como a gente vai precisar fazer isso para cada aluno, você concorda comigo que a gente vai precisar usar isso dentro da iteração, certo? Dentro do laço. Então vamos colar aqui, digita a nota do aluno 1 nesse caso. Por isso até que eu comecei com 1 para que não ficasse uma mensagem feia. Digita a nota do aluno 0, não fica muito legal, né? E a gente lê essa nota. Beleza, por enquanto nosso código está todo certinho. Vamos executar ele por enquanto, só para a gente ver? Eu vou ler, a única coisa que eu vou fazer é escrever a nota que a gente acabou de ler. Então, vamos rodar. Quantos alunos fizeram a prova? 2 alunos só. Digita a nota do aluno 1. Esse cara é incrível, tirou 10. E o outro, aqui você pode ver que a gente não quebrou linha, mas printamos o 10 aqui. O outro não estudou tanto assim, tirou um 7. Beleza, programa finalizado. Então, concorda comigo que a gente atendeu esses 2 requisitos? A gente pede para o usuário informar quantos alunos fizeram a prova e o sistema pede a nota de cada aluno. Até agora, show de bola. Vamos pensar agora no resultado então. Com isso, a gente já deveria ser capaz de mostrar a média geral da turma, quantos alunos passaram e quantos que ficaram abaixo da média, certo? Vamos começar a pensar na estrutura. Para a gente saber a média geral da turma, qual que é o cálculo que a gente vai ter que fazer?
Se você está me acompanhando aí, provavelmente vai ter que ser a soma das notas dividido pelo total de alunos, certo? Isso vai dar a média geral da turma? Vai, né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vamos declarar então, a gente já tem essa nota. Porém, a gente não pode declarar a soma aqui, porque se a gente declarasse dessa forma aqui, soma zero, e toda vez que a gente lesse, a gente fosse fazer soma mais igual a nota. O que a gente está fazendo aqui? A gente está somando a nota do aluno atual na nossa soma, no nosso valor total, que a gente até tinha chamado, como que foi? Eu vou colocar o mesmo nome aqui. Como que a gente tinha pensado? Soma notas. Então vamos colocar soma notas aqui, tudo bem? Então, nessa soma notas, a gente colocou a nota do aluno atual. Só que na próxima iteração, a gente está redeclarando e passando zero. Então, a gente criaria um bug aqui. O que a gente vai fazer? Vamos jogar essa declaração aqui para cima para que essa variável ela seja global. Ou seja, ela começa como zero e ela não vai ter o valor reatribuído a cada iteração. Ela vai ter apenas uma adição que a gente está pegando o valor que já existia. Então, na primeira iteração, aqui é 0, mais a nota que a gente informar, vamos dizer que é 10. Na segunda iteração, aqui vai ser 10, mais a nota que a gente informar, vamos dizer que é 9. Então, aqui a gente teria 19 ao final de 2 repetições do nosso laço. Tá bom, então vamos atender esse primeiro requisito aqui? Como que a gente vai fazer a média? Deixa eu jogar aqui em cima também um média igual a 0, que a gente vai precisar de outra variável. Não precisaria, na verdade, a gente poderia só escrever no console já direto o resultado, mas eu estou fazendo aqui para ser um pouco mais didático. Então, saindo do nosso laço, ó, é importante que esteja fora aqui. E pessoal, desculpa, eu acabei deixando um pouquinho pequeno, eu acho, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, para ficar melhor de ver. E aí, sempre que eu esquecer esse tipo de coisa, me cobra nos comentários, viu? Se eu esquecer, fala, ô, cara, não tava tão legal de assistir porque você esqueceu de aumentar o zoom ou qualquer coisa assim. Então, aqui eu tô pegando a nossa média e eu tô dizendo que ela é igual a soma notas dividido pelo total de aluno, que era o que a gente tinha pensado, certo? Então, se a gente já exibir isso, eu acredito que a gente já vai ter um bom valor. Vamos lá. Média geral da turma. Aqui a única coisa que eu fiz foi mostrar a média que a gente acabou de calcular. Vamos rodar de novo? Eu vou botar dois números 10 só porque é óbvio que tem que sair 10, tá bom? Então, 2 alunos, a nota do aluno 1 é 10, a nota do aluno 2 é 10. Média geral da turma, 10. Vamos botar 10 e 5, que aí tem que dar 7,5, só para a gente ir testando. E aí, pessoal, com o tempo a gente vai fazer uma playlist aqui no canal de testes unitários e os testes fariam esse tipo de coisa pra gente. A gente não precisaria ficar testando vários cenários, vocês vão ver quão incrível é desenvolver com testes unitários. Mas para isso, primeiro a gente precisa entender lógica, então vamos continuar. Aqui já deu certo, média geral da turma 7,5. Opa, então voltando aqui, concorda que a gente atendeu também a média geral da turma, aqui o nosso primeiro requisito do nosso output final aqui? Beleza, então vamos lá, a gente vai precisar saber quantos alunos passaram. Opa, se a nota precisa ser maior ou igual que 6, então a gente vai precisar saber alunos que passaram, certo? Vamos declarar aqui em cima então, a gente tem total alunos, agora vamos salvar alunos passaram. É difícil dar nome para variáveis em português, então me desculpem pelos nomes horríveis que eu estou dando aqui, pessoal. Então tá bom. Aonde a gente tem que fazer isso, pessoal? Porque vamos pensar assim, se a gente precisa saber quantos alunos passaram, só tem um local onde a gente sabe a nota do aluno em um momento específico, certo? E esse local é aonde? Dentro do laço, quando a gente acabou de ler a nota do aluno, certo? Então, antes de somar, ou poderia ser depois, não tem problema, eu vou fazer antes, a gente vai criar um condicional. Se a nota que a gente acabou de ler, e aí implementando o que a gente pegou aqui, ó, for maior ou igual que 6, o que a gente vai fazer é alunos que passaram, o que a gente vai ter que fazer? Mais. Então, vamos começar alunos que passaram com 0, para a gente garantir que essa variável está com o valor certinho. Toda vez que uma nota tiver sido maior ou igual que 6, esse aluno passou. Então, imagina que essa nota que a gente está lendo já é uma média. Então, esse aluno já tem média maior que 6, ele passou. Isso nos permite copiar e colar o nosso console para o item 2, que é quantos alunos passaram. Então, deixa eu dar um enter aqui, eu vou deixar eles juntinho. Quantos alunos passaram? Aí o que a gente vai pegar? Alunos que passaram, certo?
vamos fechar aqui e botar um contra barra n, fechando parênteses. Se a gente executar agora, vamos fazer aqui no nosso mesmo exemplo, 2 alunos, o primeiro tirou 10, o segundo tirou 5. O que tem que aparecer aqui? Média geral 7,5, quantos alunos passaram? Um só, certo? Então, se eu der Enter aqui, só um aluno passou. Beleza, então eu acredito que a gente atendeu o requisito número 2 também. Agora a gente precisa saber quantos alunos ficaram abaixo da média. E aqui é óbvio, né? Vamos declarar mais uma variável, alunos abaixo da média, a gente faz um senão aqui e soma ele, certo? Quer pensar melhor? Vamos pensar certinho. Se a gente já tem todos os alunos que estão passando nesse laço, ou seja, a gente já tem o total, e a gente já sabe quantos passaram, a gente já tem implicitamente o valor de quantos reprovaram, certo? O que a gente tem que fazer? Vamos declarar uma variável aqui para nós, que vai ser um inteiro, porque pessoas não se dividem, então a gente só está trabalhando com números inteiros aqui. E aí a gente vai dizer que quem ficou abaixo da média é exatamente o total de alunos menos, porque a gente já sabe quantos passaram, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso é alunos que passaram, vamos atualizar o nome da variável, e aí a gente já consegue entender quantos alunos ficaram abaixo da média. Alunos que ficaram abaixo da média são aqueles que não passaram, certo? Isso é uma consequência. É basicamente o nosso senão, que a gente faria lá, só que a gente está fazendo de uma maneira mais otimizada. Então, na linha 27, a gente vai exibir o total de alunos menos os que passaram, que vai nos resultar os abaixo da média. Então, nesse nosso exemplo, tem que ser 1, certo? Só sobrou 1. Então, vamos colocar 2 aqui. A nota do aluno 1 é 10, a nota do aluno 2 é 5. A gente tem a média geral da turma 7,5 e cada um deles em uma das posições. Um que passou e outro que ficou abaixo da média. A gente atendeu, então, pessoal, o que o nosso time de produto aqui pediu? A gente resolveu um problema da vida real? Eu espero que com isso, agora que você aplicou tudo isso junto comigo, ou talvez até você pausou o vídeo e resolveu da sua forma, você acredite que possa ir mais longe. Você já tá com essa sensação? Tá com essa confiança? Eu espero que sim, porque dá uma olhada no código que a gente acabou de criar junto e você foi capaz de entender tudo que a gente fez. A gente colocou 30 linhas aqui, a gente resolveu um problema da vida real, a gente queria saber quantos alunos passaram, quantos alunos não passaram. Isso é a base de um sistema. Um sistema começa assim, de ferramenta em ferramenta, de funcionalidade em funcionalidade, que a gente vai criando um sistema mais robusto. Então a gente vai desde o começo, declara, entende quantos alunos fizeram a prova, itera sobre isso porque a gente entendeu que isso seria necessário, ninguém nos falou claramente que a gente precisaria usar um laço. A gente aplicou um conhecimento que a gente acabou de aprender e com isso a gente conseguiu dar a resposta para um professor que precisava, por exemplo. E eu espero que a resposta seja assim, porque eu já estou pronto para te passar novos conceitos que vão te agregar ainda mais em soluções como essa. Você quer um exemplo do porquê a próxima aula vai ser importante? Então me permita criar um aqui para você rapidinho. Vamos dizer que a gente quisesse guardar a nota dos alunos e depois eu quisesse que você exibisse para mim a nota de um aluno específico. Então vamos dizer assim, que você vai ler um número, então se a gente digitou 3 alunos, eu vou digitar lá para você, eu quero saber a nota do segundo aluno. Como que você ia fazer para guardar tudo isso? Você ia criar uma variável para cada um dos alunos? Ia ficar um caos, certo? É por isso que na próxima aula aprenderemos sobre arrays ou vetores. Vamos começar a trabalhar com listas. Elas são uma forma simples de armazenar listas de valores e tornar os seus programas ainda mais poderosos. Vem comigo, me dá essa honra de te ensinar? Então te vejo na próxima aula.